Olá, você está assistindo a uma pesquisa sobre os bairros belenenses Pedreira e Marco, apresentando de forma clara a sua história de formação e atualidades. O bairro da Pedreira inicialmente foi chamado de Pedreira do Guamá, pois, segundo a memória popular, era um território cheio de pedras. O início da ocupação foi no século XIX pelas camadas mais populares que aos poucos perderam espaço no centro da cidade e foram levadas à periferia da urbe. Tais espaços não ofereciam as mínimas condições de moradia, pois conferiam a áreas alagadas de muitos igarapés e outros cursos d'água. Hoje, esses cursos d'água são as travessas que cortam as vias principais. Alguns canais são vestígios dessa hidrografia. Até se tornar uma referência geográfica de cultura e resistência política, foi um espaço de desembarque de soldados imperiais para combater os rebeldes da cabanagem. Pedreira e Marco fazem parte da primeira légua patrimonial e estavam nos planos de Antônio Lemos nas transformações iniciais em Belém, e era uma área planejada para a expansão nos anos futuros com o intuito de transformar Belém na chamada Paris na América. E nesses bairros implantou uma marca de seus projetos de urbanização, como vias largas, calçadas e arborização intensa. Mas, como dito anteriormente, essa área era repleta de rios e igarapés nessa expansão. Durante a primeira metade do século XX, com a crise econômica existente, a população da cidade reduziu em mais de 30 mil na década de 40. Apesar do cenário econômico desfavorável, começou o plano de urbanização de Belém, onde os bairros da periferia da cidade se encaixava o bairro da Pedreira e Marco, passaram por intervenções do governo em função da falta de infraestrutura urbana em locais onde já havia milhares de pessoas. Logo passaram então a receber obras de pavimentação de ruas e calçadas e a construção de equipamentos urbanos. Assim como em outros bairros, antes considerados periféricos, houve uma mistura dos perfis socioeconômicos da população e hoje, visivelmente, o bairro indica disparidades de desenvolvimento urbano, onde há áreas muito estruturadas e outras extremamente precárias. E isso foi devido também a imóveis e preços atraentes que chamaram a atenção das classes emergentes. O bairro da Pedreira possui uma estimativa de 69 mil habitantes e o bairro do Marco 65 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. E eles fazem fronteira com 5 bairros e possuem a microbacia do Una. Possui uma hidrografia completa pelo canal da Pirajá, canal do Galo e canal da Visconde. As principais vias de circulação são as avenidas Pedro Miranda, Marquês de Herval, Duque de Caxias, Almirante Barroso e João Paulo, onde se encontram as porções mais verticalizadas do bairro, com residências de variados padrões sociais e boa infraestrutura de equipamentos urbanos. Atualmente, o modo de vida dessa população é diversificado e movimentado devido ao comércio local em quase toda a extensão da Avenida Pedro Miranda. Uma característica importante da área é o ritmo constante das transformações nos estabelecimentos do mercado. Provavelmente, essa dinâmica observada no perímetro de influência do mercado municipal é positiva para o desenvolvimento da classe mais baixa do bairro. Um exemplo é a modificação dos lojistas dessa área comercial, que ele passou por reformas desde a década de 70. Um outro ponto é o fluxo na área devido às calçadas que contêm ambulantes de diversos tipos. Em relação ao lazer da população, os espaços públicos nem sempre oferecem condições satisfatórias para o seu uso por falta de manutenção, descaso da população ou índices de violência no local. Na Pedreira temos a Praça Eneida de Moraes, a Avenida Parque de Marquês de Herval, Praça Eduardo Angelim. Tais espaços devem atender à formação afetiva, intelectual e social dos moradores. Assim como a maioria dos centros urbanos em Belém, tem ocorrido a substituição das áreas verdes pelo cimento, concreto ou asfalto. A má distribuição dessas áreas verdes em Belém está atrelada à intensa verticalização ocorrida nas últimas décadas, já que é na região central que se concentra a maior densidade de pessoas. Segundo estudos feitos pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental nos anos de 2008 a 2013, concluiu-se que houve uma estagnação da área verde dos bairros sem acréscimo ou o ambiente apenas conservou o pouco verde que obtinha. Nas épocas de chuva, há muitos relatos de alagamentos nesses dois bairros devido à pouca permeabilização da água do solo em consequência dessa falta de escoamento superficial e prejudicando não só a saúde, mas o trânsito local.
Na década de 90, ocorreu a macrodrenagem do UNA, da qual promoveu transformações nos bairros Telégrafo, Pedreira e Sacramento, pertencentes à DASAC. Entretanto, em 2004, as transformações decorrentes da macrodrenagem mostraram um aumento na área de ausência de vegetação para 85%, formando manchas isoladas na matriz urbana. Os bairros da Pedreira e Marco se destacam hoje pela procura de espaços e imóveis, já que são conhecidos por serem palcos de vários eventos culturais. Enquanto na Pedreira se localiza a Aldeia Cabana, no Marco localizam-se Bosque Rodrigues Alves, Universidade Estadual do Pará, além de centros culturais como o Teatro do SESI Bainão em Curuzu, e também serviços públicos como a Embrapa e a Sudam. Apesar de não ser o ideal, pois com a insegurança pública, as constantes faltas de água e até as surpresas de se viver com um desequilíbrio ambiental, a região recebe melhorias como de mobilidade urbana e melhoramento nos demais serviços públicos. E assim acaba por ser uma área constantemente anunciada por empreendimentos imobiliários como vantajosa por ser de fácil e rápido acesso e oferecer serviços como supermercados, escolas e áreas de lazer. Na Pedreira temos média e baixa renda e no Marco classe média e média alta com desigualdades. Tiveram alta taxa de contaminação, acidentes e notícias equivocadas sobre os bairros. Partes do Marco e Pedreira sofrem com um processo de verticalização, como em Corbusier segrega as classes. Em 2016, a capital paraense tinha o metro quadrado mais caro do Brasil, e mesmo assim as classes mais altas aproveitam. Os imóveis em ambos os bairros podem ser adquiridos na planta, já construídos, um terreno ou uma casa construída. Nos bairros, terrenos similares têm preços diferentes por causa de suas localizações, daí a renda diferencial do solo. No Marco e na Pedreira isso acontece bastante. Os bairros centrais são mais suscetíveis ao processo de gentrificação, que ocorre com melhorias de aspectos da cidade. Diferente da revitalização, a gentrificação é o enobrecimento de uma área pela valorização da terra e a especulação imobiliária e interesse privado. E ainda não é um processo consolidado na Pedreira e no Marco. Na legislação, o Plano Diretor de Belém estabelece algumas regras para assegurar o interesse coletivo. A nível federal, o Estatuto da Cidade também estabelece suas regras. Em relação às zonas de ambiente urbano, os bairros Marco e Pedreira estão divididos entre as AUs 5 e 6. As AUs 5 têm carência de infraestrutura e risco de alagamentos. Já as AUs 6 têm infraestrutura, e no setor 2 temos. No setor 5, temos atividades econômicas concentradas na circulação. Os objetivos comuns das AUs são a melhoria e a manutenção de infraestrutura, comércios e serviços e qualidade ambiental. As diretrizes das AUs são similares também na busca por melhorar as condições de vida da população moradora. Para tanto, o plano diretor contempla o que é observado nesses bairros atualmente. A região do bairro do Marco e do bairro da Pedreira possui diversos pontos de apelo simbólico e afetivo, que atendem diversos públicos de ambos os bairros. No bairro do Marco, vale destacar o Bosque Rodrigues Alves, local muito frequentado pelos moradores do próprio bairro e de toda a cidade. É frequentado por família, grupos de escola e também por turistas, e ainda o seu entorno é um dos pontos usados para práticas de corrida. A Avenida João Paulo, uma das suas principais avenidas, possui um canteiro central largo, utilizado pela população para práticas esportivas, com alguns estabelecimentos de lazer ao longo da via. O hangar Centro de Convenções da Amazônia, apesar de não estar dentro do limite do marco, faz parte da paisagem urbana da Duque. Foi construído pelo governo do estado para sediar grandes eventos da capital. O empreendimento atraiu para o local toda uma intenção de embelezamento da Avenida Duque de Caxias, como a construção de grandes hotéis. A avenida possui canteiro central e ciclovia, e também é utilizada para a prática de corrida. Possui diversos serviços e restaurantes, atende principalmente a classe média. Outro ponto de valor simbólico é a Torre da RBA, que se tornou um elemento conhecido por fazer parte da paisagem urbana do bairro. Não podemos deixar de mencionar os estádios do Bainão e da Curuzu,
ligá-los à cultura da rivalidade dos principais times da cidade, o Paysandu e o Remo. Partindo para o bairro da Pedreira, começa a falar da principal avenida, a Via Parque Marquês de Herval, uma das principais avenidas do bairro. Tem grande apelo simbólico afetivo. Costuma atrair o público jovem, adulto e idoso para atividades físicas durante o período da manhã e da noite, e as crianças que brincam nos playgrounds da via. Tem, por quase toda a sua extensão, alguns estabelecimentos comerciais, como lojas, padaria, farmácias, academia e outros serviços. À noite, principalmente quinta, sexta e nos finais de semana, torna-se uma avenida com opções de bares e alimentação para o público em geral. Vale pontuar aqui a Caixa d'Água da Cozampa, que é um conhecido ponto de referência dessa avenida. Paralela a ela, temos a Avenida Pedro Miranda. Essa, por sua vez, é a principal avenida de serviços e comércio do bairro. Tem seu momento mais movimentado durante toda a semana no horário comercial. É nela que encontramos uma das principais atrações do bairro, a Aldeia Cultural Amazônica Davi Miguel, antes chamada de Aldeia Cabana, em homenagem ao movimento cabano. Foi inaugurado em 2000 e surgiu para ser o sambódromo da cidade. Ainda na Pedro Miranda, temos a Feira Municipal da Pedreira, a Praça Neira de Moraes e a Praça Eduardo Angeli. A região possui áreas consideradas perigosas e é sentido tanto para os moradores das áreas mais centrais da região, habitados por sua maioria pela classe média e classe média alta, mas também são sentidos pelos moradores mais pobres e periféricos. A maioria dos seus pontos à noite se tornam lugares perigosos, com ênfase nas regiões próximas aos canais, como o Canal da Visconde, o Canal do Pirajá e o Canal do Galo, que não coincidentemente são as áreas de maior precariedade de infraestrutura e mais pobres do bairro. As áreas de divisa com outros bairros, como a Sacramenta e o Telégrafo na Pedreira, e a Terra Firme, Canudos e Cruel Antiga para o Marco, são consideradas perigosas, principalmente para aqueles que vivem nas áreas mais centrais do bairro. Os bairros têm muitas vantagens de se viver, principalmente por serem bairros centrais. Possuem várias linhas de ônibus, que permitem um acesso rápido para vários pontos da cidade. Ambos os bairros oferecem diversos serviços para seus moradores, e as distâncias são relativamente curtas, seja a pé ou a carro. As vias possuem diversos equipamentos públicos, como áreas para criança, academia ao ar livre, e ciclovias e áreas verdes. Não à toa são as vias que concentram grande parte dos empreendimentos imobiliários. Apesar de suas vantagens, a região ainda enfrenta diversos problemas, como a falta de segurança, percebida por todas as classes. Outro ponto é a mobilidade urbana, cada vez mais prejudicada com o aumento da população do bairro. Ainda, a falta constante de água, principalmente na Pedreira e nas áreas mais precárias, prejudica muito as pessoas que moram ali, além de alagamentos constantes próximos aos canais e das áreas mais pobres. Dependendo da área específica de morada nos bairros, as percepções mudam ligeiramente. Para moradores da Travessa Barão do Triunfo, no Marco, a situação de vida mudou para melhor nos últimos anos. Tem-se acesso caminhando a bancos, supermercados, bares e lanchonetes. Para esses e demais moradores, essa oferta de serviços é essencial, pois conseguem realizar suas atividades diárias sem muitas dificuldades. Moradores mais antigos, como a entrevistada Denise Pontes Moura, que vive na Pedreira há mais de 25 anos, sentiu o aumento de tráfego de carros e, segundo ela, a situação se tornou mais difícil. Mas, por outro lado, se sente favorecida pela disponibilidade de transporte público no bairro. Adriano Patrício, 37 anos, que morou no bairro do Marco desde sua primeira infância, também se sentiu beneficiado pela comodidade que o bairro oferece. O aumento do comércio informal tem atrapalhado serviços públicos importantes, pois até na frente de hospitais os comerciantes ficam, algo que a entrevistada vê como desnecessário e que o fato ajudou a piorar a situação do bairro, porque impacta serviços necessários à vida. Além disso, alguns moradores relatam conseguir escutar de dentro de suas casas crimes em andamento, especialmente à noite, e que os mesmos serviços que beneficiam a população também atraem a criminalidade. Na verdade, a criminalidade é um fato comum negativo mencionado por todos os entrevistados, mostrando que realmente é um problema.
O aumento do comércio informal na região metropolitana foi resultado do aumento do desemprego e da falta de qualificação profissional. Em 2019, segundo o IBGE, Belém só perdia para Macapá em número de trabalhadores informais. A escolha de se instalar em bairros centrais provavelmente vem da localização estratégica de uma região com comércio consolidado. A qualidade de vida melhorou muito com a retirada dos lixões, comuns na região há alguns anos, e o asfaltamento que melhorou a mobilidade para tanto pedestres e veículos. No caso dos pedestres, sempre caminhavam com os pés enterrados sob a lama, e os veículos constantemente ficavam atolados. Problemas esses que eram contornados pelo uso de toras para tapar os buracos. Segundo Adriano, as mudanças de infraestrutura ainda não foram suficientes para atender a demanda dos bairros, e que apenas as mudanças estéticas ficaram evidentes como o embelezamento da área e a reforma das pracinhas e centros de recreação. Infelizmente, ainda não houve também uma obra de macrodrenagem efetiva nas áreas alagadiças, o que permanece sendo um grande problema para os moradores. Relata também ter tido problemas com poluição sonora no decorrer dos anos, devido a novos pontos de entretenimento. Mudou-se para o Aurá por causa dos alagamentos que atingiam sua casa com frequência. Sendo assim, Belém, enquanto região amazônica, sempre precisou de um planejamento urbano elaborado especialmente para a cidade, para contemplar os problemas naturais de se construir em solos alagadiços, o que não mudou em todos esses anos da formação da metrópole paraense. Ainda se considera uma região de insegurança, tanto pelos assaltos, violência, quanto por aparecimento de animais perigosos na região. Muitos acreditam que, para as próximas gerações, as melhorias dos bairros seriam nas áreas de saneamento e segurança pública, mas que, no geral, Marco e Pedreira são bairros excelentes para se viver. Quem vive no Marco e na Pedreira há tantos anos já não abre mais mão de sua moradia, pois enquanto puderem, é claro que vão se manter ali, pois além de possuírem o senso de pertencimento, os serviços públicos desses lugares melhoraram significativamente e o acesso a eles também. E são esses mesmos serviços que atraem os novos investimentos e os novos moradores para essa área, mas também há um lado ruim, que atrai a criminalidade para esse lugar. O último fator preponderante para a área central é estar tanto em expansão quanto facilitar o acesso para outras localidades. E tudo isso nos informa que, apesar do capital atuar sobre o preço do solo em relação a todos esses elementos, os moradores tendem a permanecer ali e a manter seus fluxos que manifestam as relações entre o espaço urbano como fragmentado e articulado, por um lado ignorando as valorizações da terra, a renda diferencial de Singer e a segregação de classes previstas por Correia, que refletem a estrutura social e que se apresentam como uma verticalização em edificações luxuosas e privativas, como pleiteava Corbusier. A legislação dos bairros não prevê o planejamento urbano nos moldes capitalistas, como foi por volta de 80, tal como Peter Hall considerou as avessas. A lei descrita no Plano Diretor de Belém se baseia nas características das regiões, de modo a suprir as demandas do setor. É realmente de acordo com o que é observado por seus moradores, o que ratifica as condições vivenciadas e percebidas também pelas autoridades. A proposta da Cidade Jardim, de prédios comunitários e culturais, onde as construções não seguem protótipos nem padrões, pode ser destacada na nossa área de estudo de uma forma a comparar a malha de quadras do bairro Pedreira e Marco, já que, pelo contrário, segue um modelo. Ela possui traços geométricos em seu interior e tem espaços programados para vegetação, apesar de serem pouquíssimos. Caso fosse baseada no modelo de cidade-jardim, ela formaria um contraste sem ambiguidade com a natureza, preservando o estado mais selvagem. A cidade-jardim de Howard oferecia acesso a máquinas públicas, tal como os bairros estudados, mas ainda falta o contato com o verde, que ainda mais porque houveram queixas por parte dos entrevistados de que as árvores foram derrubadas. Parte da intenção do Estado em trazer áreas verdes para essas regiões podem ser percebidas com a revitalização da via, como destaque a Marquês Gerval, que trouxe o conceito de via parque, e isso surgiu nos Estados Unidos, com a River Parks, que chega aqui quase um século depois, de maneira bem mais modesta e com o objetivo do Estado de promover um embelezamento dessa região, favorecendo essa área central aos interesses do mercado imobiliário. Não diferente acontece também com a Duque em 2007. Aqui a via faz parte de um projeto maior, com a construção do hangar, estrategicamente posicionado a menos de 10 minutos do aeroporto, que é um centro de convenções voltados para eventos privados, feitos com o dinheiro da população, que trouxe a construção de um grande hotel em sua proximidade. E essa estratégia está evidentemente alinhada com os pensamentos da cidade voltada para o turismo, e para a cidade como palco de grandes eventos, que priorizavam o investimento do dinheiro público para o interesse do capital, enquanto parte da cidade vivia na precariedade da infraestrutura.